45. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. 37. Não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, e irmão de Tiago. O João, o irmão do Tiago. Verso 38. Quando chegaram a casa, o chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e lamentavam muito, e entrando disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. A menina não está morta, mas dorme. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que haviam acompanhado, e entrou onde a menina estava. 41. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar. Todos foram tomados de grande espanto, e ele lhes ordenou expressamente que a ninguém soubesse disso, e mandou que dessem de comer para a menina. Amados irmãos, nós estamos vendo as conquistas do servo, e hoje nós chegamos na última conquista desse bloco em Marcos, que é a vitória sobre a morte. Quais foram as outras 4 conquistas do servo? Os irmãos vão se lembrar que nós começamos lá no final do capítulo 4. A primeira conquista foi sobre o perigo, Jesus acalmando a tempestade no mar da Galileia. A segunda vitória foi sobre os demônios, Jesus libertando um homem de uma legião de demônios, o homem gadareno. A terceira vitória foi sobre a enfermidade, Jesus curando aquela mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue. E hoje nós finalizamos esse bloco aqui em Marcos, analisando essas 4 conquistas de Jesus, falando da última conquista, que é justamente a conquista sobre a morte, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo. Essa semana, estudando o texto e ouvindo alguns áudios, eu ouvi uma ministração de um pastor que estava defendendo a tese de que de fato a menina não havia morrido, ela estava apenas dormindo ou no estado de coma profundo. E esse pastor estava então defendendo essa premissa pela palavra de Jesus, quando ele chega lá na casa, dizendo: olha, ela não morreu, ela apenas está dormindo. E a pessoa então fez essa análise, o fato de Jesus ter mandado dar comida para ela, e comparando com outros textos, a ressurreição de Lázaro, a ressurreição daquela viúva que estava saindo da casa, e Jesus tocou no esquife e o menino ressuscitou. Então, nesta tese, esse pastor defendia de que a menina não havia morrido, estava apenas num coma profundo. Eu entendo, meus irmãos, de que nós devemos ler o texto com a percepção de que de fato a menina havia morrido mesmo. A menina estava morta, literalmente. O fato de Jesus ter dito que ela estava dormindo, essa é uma força de linguagem, é uma expressão para demandar que ela havia morrido, mas que ela depois iria ser ressuscitada. Então, nós partimos dessa premissa de que esta menina não suportou a enfermidade que ela tinha, e ao chegar na casa, Jesus já encontra ela sobre a cama, ela já no estado de morte, não havia mais um fôlego de vida nela. E esse é um elemento também que percorre o texto, porque Jesus, quando vem os servos e falam: olha, por que você incomoda o mestre? A sua filha já morreu. Jesus, então, a partir daquele momento, ele se apressa a levar Jairo para casa, para que a fé de Jairo não esmorecesse, para que ele pudesse então manter ainda aquela fé que ele tinha na pessoa de Jesus e na obra do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui, irmãos, falando sobre um homem chamado Jairo. Nós começamos essa leitura, alguns versículos anteriores, lá no verso 21, quando Jesus voltou do barco, depois que ele expulsou o demônio daquele homem em Gadara, para o outro lado, chegou em Cafarnaum, estando à beira-mar, uma grande multidão se aglomerou perto dele, verso 22, então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, que logo viu Jesus e prostrou-se aos seus pés, e lhe rogava com insistência: minha filha já está prestes a morrer,
rogo-te, venha e lhe imponhas as mãos para que ela seja curada e viva. E no verso 24 diz, e Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e comprimia. E aí a partir do verso 5, nós fizemos aquele parêntese, né, no domingo anterior da nossa exposição, falamos sobre essa mulher que foi curada dessa hemorragia, mas isso é apenas uma única narrativa, isso está tudo dentro de um mesmo contexto. Agora então nós voltamos ao verso 35, depois que a mulher é curada, depois que Jesus ministra o poder sobre ela, e por isso o verso 35 continua dizendo, enquanto ainda falava, né, ali com aquela mulher, né, expressando a fé daquela mulher, ministrando ao coração daquela mulher, enquanto Jesus falava com a mulher, chegaram pessoas da casa de Jairo e comunicaram, Jairo, agora já era, não adianta mais incomodar o mestre, a sua filhinha, ela já morreu. Esse Jairo, irmão, o texto descreve ele como líder da sinagoga, um homem religioso, um homem importante, um homem de posse, de posição, mas um homem que teve que encarar ou romper algumas questões na sua vida pessoal para chegar até Jesus. Lembre de que Jesus teve embates muito fortes com escribas, fariseus. Jesus teve embates com esses homens, muitos deles nas sinagogas. Jesus curou um homem na sinagoga. Então, esse grupo religioso, escribas, fariseus e Jairo como líder da sinagoga, eram como que opositores, inimigos de Jesus. Então, quando nós falamos aqui de um homem chamado Jairo, que era líder de uma sinagoga, que ele vai até Jesus e se prostra diante de Jesus, pede que Jesus vá à sua casa para curar a sua filha, irmãos, aqui já tem um grande milagre acontecendo. Aqui já tem um grande milagre acontecendo de um homem importante, rompe as suas barreiras, os seus preconceitos, o seu orgulho, a pressão social. Jairo era um dos líderes da sinagoga, haviam outros líderes ali. Muito provavelmente esse Jairo agora ele seria não muito bem visto pelos seus colegas fariseus e os outros líderes. Então Jairo rompe com essas barreiras e ele vai publicamente a Jesus. Lembram de um homem chamado Nicodemos, lá em João capítulo 3, que ele vai até Jesus? Mas em que contexto que Nicodemos vai até Jesus, amados? Ele vai à noite, ele vai escondido, porque Nicodemos não queria ser visto pelos outros colegas de religião indo até Jesus, mas Jairo, pelo seu desespero e pela urgência da sua demanda, ele também reconhecendo Jesus, ele vai a Cristo à luz do dia, ele rompe então essas barreiras, essas dificuldades, essas realidades que o texto nos apresenta, e ele vai até Jesus Cristo. Isso é muito importante aqui no texto, porque hoje, queridos, muitas pessoas se recusam de ir até Jesus justamente para não romper esta bolha social, para não romper esses laços sociais que a pessoa tem. Muitas pessoas hoje não vão a Jesus publicamente porque elas não querem, de alguma maneira, dar uma imagem negativa para a sua família, que é de uma outra religião, ou de um outro conceito ideológico, enfim. Muitas vezes as pessoas padecem enfermidades, em dores, em angústias, em trevas, porque elas resistem a essa realidade. Então nós precisamos primeiramente aprender com Jairo, de que se nós estamos precisando do socorro e da mão de Deus sobre nós, nós não podemos ficar presos a esses detalhes, sejam questões familiares, sejam questões religiosas. Nós temos que ir à fonte e encontrar em Jesus a solução para o nosso problema. Jairo estava desesperado, irmãos. Imagina um pai que estava vendo a sua filha morrendo, a sua filha perdendo a vida. Jairo tinha condições sociais. Eu imagino que na casa de Jairo tinha lá os melhores médicos daquela cidade. Esses homens haviam feito tudo que a medicina da época poderia fazer, mas a menina não reagia e ela estava morrendo. E Jairo então agora no desespero, na aflição, na angústia, na dor, ele vai até Jesus para que Jesus pudesse então salvar a sua filha. E nessa questão do desespero, ele precisou tomar uma decisão. Ele precisou fazer uma escolha: perder a filha, mantendo o seu orgulho, recusando ir até Jesus,
ou perder os seus amigos, abrindo mão daquela posição e indo até Jesus e se expondo. Muita gente hoje, irmãos, prefere perder familiares, perder bênçãos espirituais, perder a presença de Deus, a abrir mão de valores sociais. Jairo, ele decide então perder tudo que ele poderia ter de bom, de valioso, de importante, seja status, seja orgulho da sua posição como chefe da sinagoga, porque ele não queria perder o seu bem maior, que era a sua filha. Essa é uma lição importante para nós aqui no texto. E no decorrer do texto nós vamos estruturar a mensagem desta noite em 3 palavras que Jesus ministra para o coração de Jairo. Quais foram essas 3 palavras? A primeira delas, palavra de fé. Segunda, palavra de esperança. E uma terceira, palavra de amor e de poder. Diante, irmãos, da enfermidade, diante da morte eminente, o que nós precisamos ouvir? Não é o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Jesus nos diz, você precisa ouvir uma palavra de fé. Você precisa ouvir uma palavra de esperança. E você precisa ouvir uma palavra de amor e poder. Porque nós não sabemos lidar com a enfermidade que evolui e pode levar à morte de um ente querido e de um familiar nosso. Então, nesta noite, nós vamos basicamente caminhar nessas 3 palavras de Jesus: fé, esperança, amor e poder. A primeira palavra de Jesus é a palavra de fé. Veja o verso 36 do capítulo 5 de Marcos. No 35 diz: enquanto falava com a mulher, naquela cura daquela mulher, pessoas da casa de Jairo, Marcos, Mateus e Lucas, no texto paralelo, alguns informam que são servos de Jairo, mas vieram da casa do chefe da sinagoga, disseram a Jesus, verso 35, a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? E aí, irmãos, no verso 36, olha só, percebendo isso. Então, imagina a cena, Jesus estava focado na mulher, aquela mulher doente. Jesus estava dando atenção para aquela mulher tocou na roupa de Jesus, saiu o poder, Jesus percebeu, Jesus para o cortejo, porque ele já estava indo a caminho da casa de Jairo, ele para tudo e ele começa a conversar com aquela mulher. E ao dar atenção para aquela mulher, vem então da casa de Jairo a notícia: Jairo, não incomode mais o mestre. E aí o verso 36 fala que quando Jesus percebe isso, Jesus diz a Jairo: não temas, creia somente. Essa é a palavra de fé. Jairo, não temas, creia somente. Jairo, não dê ouvidos para essa notícia, tenha fé, acredite. Jairo, não se desespere, não perca a sua fé, não desista, crê somente. Ele teve que escolher acreditar nos mensageiros que vieram com a má notícia ou acreditar em Jesus, que estava lhe dando uma palavra de fé. Jairo estava abatido, Jairo estava desesperado, Jairo estava triste. A menina já estava enferma, ele vai até Jesus porque ela estava prestes a morrer, e naquele intento, naquela demora de Jesus, vem a notícia de que ela morre. Isso abala, isso abate o coração de Jairo. Por isso Jesus então imediatamente contrapõe a palavra de fé diante de uma palavra de morte. Jesus então, diante daquela palavra de derrota e destruição, Jesus leva uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Jairo, não se abata, Jairo, não fique triste, Jairo, rompa isso, tenha fé e acredite. Jesus tranquiliza Jairo. Jesus fala isso para que ele pudesse ficar em paz, para que ele não se desesperasse. Você teve fé ao me procurar. Jairo, a sua fé foi estimulada quando você viu eu curando essa mulher, quando você viu eu ministrando ao coração dessa mulher. Então, Jairo, não perca essa fé, a fé que te trouxe até mim. Quando Jesus fala para ele, Jairo, crê somente, Jesus está dizendo, não perca essa fé que você tem. Mantenha essa fé viva. Essa fé foi estimulada, essa fé foi alimentada. Portanto, Jairo, creia que tudo vai dar certo. Tem situações, amados, na nossa vida em que diante do desespero, diante das frustrações, diante das percas, nós precisamos guardar essa palavra e ter esta palavra ao nosso coração.
Não se desespere. Jairo, não se desespere. Não temas, creia somente. Quando você perde o emprego, quando você está passando por uma situação difícil na sua casa, quando a empresa não vai bem, quando as coisas dão errado, quando a família está passando por dificuldades, a palavra de Jesus é: não temas, tenha fé, creia somente que as coisas podem ser transformadas por mim. Crer enquanto a filha vivia, irmãos, era mais fácil, concordam? Mas crer agora que a filha estava morta, aí já se torna uma situação mais restrita. Jesus estava acompanhando Jairo, a filha dele ainda estava viva, então manter fé nesse ambiente é mais fácil. Agora, crer quando Jesus parou para curar aquela mulher, aí já demanda um pouquinho mais de fé. E crer diante da notícia da morte, irmãos, aí seria então um terceiro estágio, seria muito diferente. Quando Jairo sai de casa, com a filha estava doente, ele cria. Quando ele Jesus para curar a mulher, Jairo é testado na sua fé. Irmãos, pensa bem. Aquela mulher estava doente há quantos anos? 12 anos. A filha de Jairo estava prestes a morrer. E aí Jesus para dar atenção para a mulher. Se coloca no lugar de Jairo. Senhor, a minha filha está morrendo. Se o senhor não for lá agora, ela vai morrer. Essa mulher já está doente há 12 anos e ainda não morreu, então ela não vai morrer agora. A minha situação é mais importante. Deixa essa mulher e vai após mim. Mas Jesus, propositadamente, para. E aquele caso ali com a mulher, aquela situação da mulher, irmão, não foi assim 2, 3, 5 minutos. Jesus deve ter ficado ali meia hora, 1 hora. Porque todo aquele processo da mulher chegar e tocar, identificar a mulher, Jesus falar com ela, então perceba que deu tempo dos servos de Jairo virem dar a notícia. Para quando nós estamos diante de uma grande necessidade, todo tempo é importante. Mas para Jesus, essa demora foi programada, foi pensada, porque Jesus estava trabalhando essa questão de fé no coração do Jairo. Ele creu quando saiu de casa, a fé dele foi provada quando Jesus para curar a mulher, e agora essa fé é provada ainda mais quando vem a notícia da morte da sua filha. Nós também, irmãos, duvidamos quando as circunstâncias e os sentimentos abalam a nossa fé. Você não duvida quando passa por isso? Lá no fundo do nosso coração, nós também não duvidamos quando as circunstâncias e os nossos sentimentos abalam a nossa fé, quando essas situações e circunstâncias eles nos levam a de fato provar a nossa fé. Você provavelmente deve ter passado por isso já. Eu já passei por isso, quando circunstâncias e sentimentos vieram como que uma flecha aguda no centro da nossa fé, para perceber e provar se de fato fé estava firmada no Senhor. Quando Deus demora, entre aspas, precisamos mais fé para não desanimar e para não desistir. E aqui, irmãos, é muito sério esse conceito. Você deve ter vivido ou está vivendo alguma experiência aonde a leitura que a gente faz é: Deus está demorando. Deus está demorando. E para nós, a demora de Deus, ela não é bem recebida. Muita gente nessa demora de Deus desanima, muita gente desiste, muita gente para de seguir, porque eles não tomam posse dessa palavra de fé e de esperança de Jesus. O que você está vivendo nesses últimos dias? A palavra de Jesus para você nessa noite é: não temas, crê somente. Amém? Existe fé no seu coração para crer? Existe fé na sua vida para crer, para buscar, para depender, para continuar, para perseverar, não desistir, não desanimar? Como os funcionários de Jairo aconselharam ele a fazer: Jairo, para de incomodar o mestre, já era, acabou, sua filha já morreu, volta para casa, vai lá lamentar, chorar, vai sepultar a sua filha. Portanto, amados, não perca a fé, creia, Jesus pode transformar qualquer realidade. Segunda palavra que Jesus fala para Jairo é o que eu chamo de palavra de esperança, verso número
39. Verso 39. Antes de chegarmos lá, vamos ler os versos anteriores, o 37. Não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Aqui, irmãos, a ideia é que Jesus manda todo mundo ficar lá, porque agora, depois da notícia da morte da filha de Jairo, quem tem pressa é Jesus. Percebam que aqui muda a questão da pressa. Até esse momento, quem tinha pressa? Jairo. A partir desse momento, quem tem pressa? Jesus. Então, quando vem a notícia de que ela morreu, Jesus já interrompe a palavra, crê somente, não temas, e aí não permitiu que mais ninguém acompanhasse, porque quanto mais gente caminhando, demora mais. Então ele pega Pedro, Tiago e João, Jairo fala, agora Jairo, vamos, e ele vai apressadamente até a casa do Jairo. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu aquele alvoroço que choravam e lamentavam muito. Agora então você se transporta para dentro da casa de Jairo. Agora as pessoas já estão lamentando pela morte da menina, já estão naquele ambiente de luto, naquele clima de choro. Chegam na casa e encontram aquela realidade. E aí no verso 39, as pessoas disseram, por que fazeis alvoroço? Jesus perguntou. A menina não está morta, ela apenas está dormindo. E aqui está a palavra de esperança. Jesus chega lá, vê aquele ambiente de luto, ele fala assim, ei pessoal, por que vocês estão chorando? Ela não morreu, ela está dormindo, ela está viva. Lógico, irmãos, que aqui não é uma contradição. Quando eu falei no começo, a menina já estava morta, literalmente. Mas aqui entra a perspectiva do Senhor, do senhorio de Cristo, do seu poder, da sua graça. Jesus não estava contrapondo aquela realidade, ele estava apenas aqui levando o que a gente chama aqui de palavra de esperança. Por quê, amados? Porque até mesmo diante da morte, nós podemos ter o quê? Esperança. Significa o quê? Que a morte não é o final, a morte não é o nosso fim. Em Cristo nós cremos, temos a esperança da ressurreição e da vida eterna. Então, até a morte, ou mesmo a morte, não é o fim. Diante da morte também há esperança. Ao chegar em casa, a cena impacta Jairo. E naquele tempo, irmãos, os velórios não eram como os velórios dos dias de hoje. Naquele tempo se contratava choradores profissionais, chamados carpinteiros. E dependendo da condição da família, se contratavam também flautistas. Era a tradição, era o costume daquela época. Lembra quando aquela viúva de Naim está saindo com o filho e sai aquele cortejo? Então as pessoas choravam, as pessoas lamentavam, as pessoas pranteavam. Então quando Jairo chega em casa, Jesus chega lá, já havia uma pessoa tocando flauta, já haviam pessoas contratadas para chorar, para se descabelar, para se desesperar. Eram profissionais do choro. Sério, irmãos, essa era o costume, pela questão de luto, né? Para que todo mundo, a vizinhança, soubesse que naquela casa havia morrido alguém. Então era feito isso propositadamente. Então os lamentos, os tocadores de flauta, os gritos dos familiares e ainda mais, as pessoas rasgavam as suas vestes como sinal de luto, as pessoas se descabelavam, se despenteavam, alguns jogavam cinza sobre a cabeça. A cena, irmãos, era trágica. A cena era assustadora, a cena era lamentável. E é nesse contexto de desespero que Jesus leva esperança. É nesse contexto de choro, de angústia, que Jesus leva uma palavra de esperança. A menina estava morta, mas Jesus diz, ela não morreu. E aí é palavras de esperança. Aqui são palavras de consolo, de conforto para aquele pai, para aquela família toda, não apenas a família, mas para todos que estavam naquele ambiente, naquele momento. Morte, irmãos, é como um sono. Na morte o corpo descansa. Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então eu quero pontuar isso aqui neste momento. Quando nós experimentamos a morte de algum familiar, até mesmo a morte não é o fim. Diante da morte há esperança, porque na morte o corpo descansa, né? Na morte o corpo vai descansar no túmulo, no sepulcro, até o dia da ressurreição. Na morte o espírito não dorme, o espírito não morre, o espírito deixa o corpo, segundo Tiago.
E para quem é tricotomista, diz que o espírito volta para Deus e a alma permanece viva, aguardando o julgamento. A alma não morre, ela aguarda o dia do julgamento. Então, mesmo diante da morte, nós ainda assim temos esperança, porque Jesus venceu a morte e nós vamos ressuscitar com Ele para a eternidade. E essa verdade é encorajadora para nós hoje. Essa semana, na sexta-feira, se não me engano, um pastor da nossa, pastor Batista, do noroeste do Paraná, perdeu uma filha de 35 anos. Ela teve complicações com resfriado, provavelmente teve o Covid também, mas ela fez uma cirurgia bariátrica há pouco tempo atrás, e esse quadro todo, essa complicação, levou ela à UTI e ela não resistiu. Ela faleceu na sexta-feira. Uma jovem de 35 anos. Como que esse pai, como que essa família, irmãos, encara esta realidade? O pai era pastor, então o pai tinha fé, o pai acreditava em Deus. O pai orou por aquela filha. Nós, os pastores batistas, oramos por ela, mas ela morreu. E agora? Agora resta para essa família o quê? A esperança da ressurreição. Amém? Então, Jesus traz essa mensagem para Jairo e para nós também, de que imaginemos que ali fosse o fim, aquela menina tinha morrido, ela não teria ressuscitado, não teria sido curada, mesmo assim Jesus já teria consolado Jairo com essa perspectiva da ressurreição. Lembra quando morre Lázaro e Jesus vai até a casa de Marta e de Maria, e aí Jesus fala assim: você não crê na ressurreição do último dia? Daí ele vai viver. Marta e Maria, sim, nós cremos na ressurreição, no final do tempo e tudo mais. Então, Marta e Maria já tinham o consolo da esperança na ressurreição. E esta é, irmãos, a nossa esperança também. Este é o nosso consolo. A morte não é o fim. Há uma esperança porque Jesus venceu a morte. E a última palavra que eu destaco aqui de Jesus é no verso 41. O texto continua, verso 39. Ela não está morta, está dormindo. Começaram a rir dele. Quem começou a rir de Jesus? As pessoas que estavam lá, os choradores, os tocadores de flauta, os vizinhos, os incrédulos, todo mundo que estava lá. Porque aqueles homens viram a menina morrer. Muito provavelmente médicos estavam lá. Aquelas pessoas começaram a rir de Jesus. Mas como assim ela não está morta? A gente viu ela morrer. A gente viu ela parar de respirar. Nós vimos o coração parar de bater, Então essas pessoas começaram a rir de Jesus. Começaram a fazer essa espécie de chacota com Jesus. Ele, porém, fez com que todos saíssem. Tomou consigo a mãe, o pai da menina e os que haviam acompanhado e entrou onde a menina estava. Até então Jesus está ali no meio do povão. E todo mundo escuta essa palavra de Jesus. Gente, calma, ela não morreu, ela está dormindo. Aí as pessoas começaram a rir de Jesus. Como assim? Está morto, nós vimos. E aí, diante dessa cena de incredulidade, o que Jesus fala? Pega a mãe, pega o pai, os 3 discípulos, e eu imagino que vai até o quarto da menina, onde ela estava na cama já falecida. Ele fecha a porta, Jesus fica ali a sós com aquelas 5 testemunhas, e aí nós temos a palavra de poder e a palavra de amor. Ele entrou onde a menina estava, verso 41, tomando ela pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Aqui, irmãos, entra a palavra de poder de Jesus, a palavra de autoridade de Jesus. Diante do corpo desfalecido, não havia mais respiração, o espírito já havia se separado daquele corpo. Jesus olha para aquela menina e Jesus dá uma ordem. Amados, quando Jesus dá uma ordem, até mesmo a morte obedece. Amém? Quando Jesus dá uma ordem, quando Jesus lança uma palavra de poder, nada resiste a essa palavra de poder. A incredulidade estava zombando de Jesus, mas a fé estava se apegando em Jesus. De um lado, pessoas zombavam, de outro, Jairo, a mãe e os discípulos, tendo fé que Jesus faria o milagre. Jesus se sensibilizou com aquela família, ele se entristeceu com os zombadores. Percebam isso, Jesus se sensibiliza com a família, aí entra a palavra de amor,
Aí entra o gesto de amor de Jesus com aquela família, mas ele se entristece com aqueles que não creram, aqueles que zombaram. Então, aqueles que recebem, aqueles que acreditam, aqueles que confiam em Jesus, Jesus lança e age com amor. Aqueles que rejeitam, aqueles que zombam, negligenciam, Jesus se entristece. E nós temos que, irmãos, escolher naturalmente agradar ao Senhor e não entristecer ao coração do Senhor. Talita cumi, dá uma voz de autoridade. O espírito volta para o corpo e a mulher ressuscita. Esse texto é importante, Lucas 8,55. Contrapondo o nosso colega pastor que estava defendendo a tese de que a menina não estava morta, Lucas 8,55, Lucas, como médico que era, dá um detalhe importante aqui para nós. Olha 8 de Lucas 55, o que ele revela sobre esta realidade. No verso 54 ele diz que pegou ela pela mão e exclamou: menina, levanta-te. E aí no verso 55 o médico, o Dr. Lucas, diz: e o espírito dela voltou. Então, irmãos, o que é a morte? A morte é a separação do que? Do corpo do espírito. Na formação, o espírito, lá em Adão, Deus soprou nas narinas o fôlego de vida e Adão se tornou uma alma vivente. Foi a formação do homem. A morte é um processo inverso. O fôlego de vida, o espírito sai da pessoa, então a pessoa morre. Lucas diz: o espírito voltou e ela se levantou imediatamente e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Então a menina havia morrido, Jesus dá a palavra de ordem: menina, levanta-te. E para que isso acontecesse, ela recupera o fôlego de vida. Não é o Espírito Santo aqui, mas é o Espírito, o fôlego de vida, volta para a menina, e a menina então ressuscita e ela se levanta, irmãos. Isso é palavra de poder e de autoridade. Nós não presenciamos nos nossos dias ressurreição de pessoas. Não sei se você chegou a presenciar ou ouvir algum relato, algum testemunho de alguém que tenha ressuscitado. O fato é que nós temos que crer que Jesus, sim, é poderoso para fazer ressuscitar alguém. Agora, Talita cumi também não é uma fórmula mágica para a gente ir nos velórios e começar a dizer Talita cumi, ou homem cumi, né, levanta, achando que isso é uma fórmula mágica que todos os mortos vão ressuscitar. Jesus pode fazer isso porque ele tem poder e autoridade. A menina voltou a viver, a menina é curada, um duplo milagre aqui. Ela começou a andar, então a sua enfermidade foi sanada. Ela não apenas ressuscitou, ela foi curada, porque ela começa a andar e Jesus fala: dá para a menina de comer. Quanto tempo aquela menina estava sobre a cama sem comer? Alice, semana passada, estava muito ruim, ela ficou a semana inteira, né, com uma disposição intestinal, não comeu quase nada a semana toda. Depois que ela melhorou, ela começou a se alimentar, ou seja, essa menina estava enferma, muito tempo sem comer. Agora que ela está viva e curada, Jesus fala: gente, me ajuda aí, dá de comer para essa menina, né? Eu já fiz o mais difícil, que foi ressuscitar ela. Agora a comida vocês mesmos podem dar para ela. Ou seja, essa menina foi curada, ela foi restaurada e agora ela tem uma vida normal. Milagres colaboram ou corroboram com o nosso bom senso. Não tente ao Senhor. Jesus faz milagres. E o que está na nossa mão, nós temos que fazer. Jesus faz a parte dele. Meu amado irmão, faça a sua parte. Amém? Deixe Deus fazer a parte de Deus e faça a sua parte. Jesus pede que não falem do milagre. Essa é uma característica para que isso não fosse alarmado, para que Jesus não fosse ovacionado ou identificado como Messias antes do tempo. Em todos os milagres, quase todas as curas, Jesus sempre fala isso: não saiam falando, não saiam espalhando, guardem isso. O maior milagre ou o maior testemunho aqui não seria o relato daquelas pessoas, mas seria a própria menina. A vida dela seria um testemunho eterno para todo o sempre. É possível que Jairo e a sua esposa tivessem sido salvos naquele momento. A partir daquela experiência, Jairo se converte e ele tem a sua vida transformada. A menina tinha 12 anos, ela se levantou e ela passou a se alimentar e ficou tudo bem. Queridos, essa história traz para nós algumas coisas importantes.
com isso eu quero finalizar. A história mostra para nós um relato de contraste. Dois contrastes basicamente. Primeiro, desespero de um lado e esperança do outro. Desespero de quem? Daqueles que não creram em Jesus. O desespero daqueles que não acreditaram no poder de Deus. O desespero daqueles que falavam, não dá para fazer nada, não podemos fazer mais nada, não incomode o mestre. E a esperança daquele que creu na palavra de Jesus, não tema, apenas creia. Qual dos dois blocos você se enquadra? Você está no bloco do desespero ou você está no bloco da esperança? Segundo contraste, angústia e desassossego das pessoas, tranquilidade e serenidade de Jesus. Essas pessoas em angústia, em desespero, estavam agitados, estavam chorando, estavam em luto. Jesus, dentro da sua tranquilidade, da sua serenidade, ele exercia o domínio próprio, a sua autoridade e o seu poder. O que impera na sua vida? É angústia e desespero ou é tranquilidade, serenidade e fé? O que domina, o que rege a sua vida? Qual a razão dessa diferença, meus irmãos? A confiança em Deus. Quando nós temos confiança em Deus, nós nos posicionamos de uma maneira diferente. Quando nós não temos confiança em Deus, nós nos posicionamos de uma maneira equivocada. Por duas vezes o texto fala que as pessoas riram de Jesus. Por que elas riram? Porque elas julgaram que a esperança era equivocada. Tem gente que vai julgar a sua fé, vai julgar a sua esperança, vai julgar que estavam lá e Jesus falou, pessoal, não chorem, ela não morreu, ela apenas dorme. Então, diante de uma palavra de fé, diante de uma postura de fé, vai ter aquelas pessoas que vão ridicularizar e vão chorar. Eles riram porque eles não entenderam que para Deus tudo é possível. Para o homem há impossível, mas para Deus tudo é possível. Aquela menina estava morta, para os homens não podia ser feito mais nada, mas Deus poderia mudar. Eles riram porque eles se transformaram, o medo deles se transformou em um agente que impediu o milagre. Mas quando Jairo creu, o milagre de Deus aconteceu. Eles riram porque eles não criam no milagre. Eles não acreditavam que Deus era poderoso para mudar aquela história. Por isso, irmãos, nada é impossível quando Deus age. Amém? Nada é impossível quando Deus age. Você pode ficar de pé? Uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de amor e de poder. Um contraste de desespero e esperança, um contraste de angústia e de serenidade. Fechando, irmãos, esse bloco todo, eu preciso dizer para vocês três coisas. Primeiro, interrupção pode ser prova de fé. Interrupção pode ser prova de... Jesus interrompe a caminhada até Jairo para curar aquela mulher, provar a fé do Jairo. Para Jairo, todo minuto era precioso. Por isso aquela pausa para Jairo foi uma prova de fé. Deus está demorando a atender a sua oração? Deus está demorando para ir ao seu encontro? Deus está fazendo uma pausa? Você sente como se Deus estivesse parado, não obstante, ou não está ouvindo? Entenda isso como uma prova da sua fé. Segundo, Jesus se apressou quando soube da morte. Ele pensou naquele pai. Ele disse, não temas. Então, quando nós nos colocamos ou estamos numa condição muito difícil, quando a coisa é urgente, aí Jesus é que tem pressa. Amém? Quando ele vê a sua necessidade, aí ele vai agir com pressa. Terceira lição: Jesus reage à medida da nossa fé. Jesus reage conforme a nossa fé. A mulher tocou, a mulher creu, recebeu o milagre. A fé dela era qual? Se eu tocar. Jairo levou Jesus para casa, recebeu o milagre. Qual era a fé de Jairo? Jesus tinha que ir com ele até a sua casa. E o centurião pediu
uma palavra só, Mateus 8:8. Jesus liberou a palavra, o servo do centurião foi curado. Então, meus irmãos, Jesus age na medida da nossa fé. Se você crê que só uma palavra de Jesus é suficiente, Ele vai te dar uma palavra. Se você crê que tem que tocar em Jesus e você tocar, Ele vai te dar a bênção. Se você crê que precisa chamar Jesus para estar com você e você assim fizer, Ele vai também atender a sua necessidade. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor manifesta o Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia. Que nós possamos crer na palavra do Senhor, possamos ter fé, que nós possamos, ó Pai, acreditar nas palavras de esperança e consolar o nosso coração com essas palavras que o Senhor traz para nós, e que nós possamos também tomar posse das palavras de poder e de autoridade e, sobretudo, descansar no Teu amor, que é um amor grandioso. Como o Senhor consolou o coração de Jairo, como o Senhor trabalhou na sua fé, como o Senhor ministrou na vida dele, nós também queremos ser ministrados. Muitos de nós estamos na condição daquela mulher enferma, padecendo, lutando, batalhando, mas o Senhor pode nos atender. Muitos estão na condição de Jairo, diante de uma perda iminente, ou talvez até já a perda se concretizou, mas o Senhor também traz esperança e graça ao nosso coração. Abençoa a tua igreja.